Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira mais uma vez. Pelo segundo mês consecutivo, o Corinthians não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido com atletas e membros da comissão técnica. O pagamento costuma ser feito no quinto dia útil do mês, que cairia no último sábado. Os atletas foram avisados de que os pagamentos seriam feitos nesta segunda-feira, o que também não aconteceu. Não há uma nova previsão e é provável que o Corinthians atrase mais alguns dias, tudo por causa de um enorme problema de fluxo de caixa. No mês de maio já haviam sido 5 dias de atraso. De acordo com o presidente Osmar Stabile, essa situação tem a ver com problemas no fluxo de caixa. O Corinthians, segundo o presidente, tem precisado resolver uma série de pendências na FIFA. Foram mais de 80 milhões de reais pagos ao Santos Laguna pelo Félix Torres e a um outro ex-jogador que passou pelo Timão. O grande problema vem agora. O Corinthians ainda tem outras várias pendências a serem quitadas. O Timão tem até essa sexta-feira para pagar mais de 40 milhões de reais ao Tadjeres pelo Rodrigo Garro, sob o risco de, se não pagar, ter outro transfer ban e ficar sem acordo com o Tadjeres pelo Garro. São 7 milhões e 400 mil que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pelo José Martinez, mais 4 milhões e 300 mil ao New York City pelo Thales Magno e outros 6 milhões de reais ao Midland pela venda, ou melhor, pela contratação do Charles. Todos esses transfer bans já aplicados pela FIFA, o Corinthians só não tem situação mais caótica no que diz respeito a débitos com outros clubes do que o Botafogo, que já tem 6 transfer bans contra si e serão 14 até o próximo mês, de acordo com o ex-presidente do clube, o Carlos Augusto Montenegro. Você, torcedor corintiano, como é que você encara todas essas questões financeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Então é isso, velho. Estão passando aqui algumas informações para mim. Cara, o Corinthians quer o Corinthians está procurando volantes no mercado. Só que o Corinthians ainda não definiu nenhum nome, tá? Até porque o momento do Corinthians agora é de pagar contas, né? O momento do Corinthians agora é um momento de... No mercado, né, o recado que o Corinthians está mandando para o mercado é um recado de que quer vender primeiro para depois comprar. Então, assim, quando a gente fala de jogadores que o Corinthians tem interesse, a gente está falando de atletas que o Corinthians deve procurar, se estiverem livres no mercado, depois de pagar o transfer ban e até talvez, né, depois de vender algum jogador. Então essa é a questão hoje, né, no Corinthians. Esse é o planejamento hoje do Corinthians, tá? Do Corinthians primeiro vender, claro, tem que pagar o transfer ban para depois contratar. Mas as posições que o Corinthians procura, tá? São essas: zagueiro e meio campista. E se por acaso tiver uma grana, sobrar uma grana ou pintar uma oportunidade de mercado, no lateral direito. Então são os nomes aí que o Corinthians procura. Tem um pessoal lá do perfil do Remo, né? Que é um jornalista que cobre Remo. Ele falou que o Corinthians estava interessado no... Qual que é o nome do jogador? No Leonel Pico, tá? E o Leonel Pico é um volante que está se destacando, né, com a camisa do Remo no Campeonato Brasileiro, só que ele já tem 15 jogos. Então essa contratação, esse perfil do Remo está dizendo que o Corinthians quer o jogador, deve ser para 2027. Então eu ia até colocar na capa tudo para repercutir no título, achei melhor não. Porque deve ser algum negócio para 2027
No Corinthians eu vi que eles acham o jogador interessante, mas não tem negociação aberta, até porque ele já fez 15 jogos, né? Já completou 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Né? O Marcelo Barbosa disse que é bom cabeça de área. Então, é cabeça de área. Ele jogava no Platense e foi destaque lá no Platense, né? Na campanha vitoriosa do Platense, e chegou como a estrela do Remo, né? O Leonel Pico. Mas é um jogador que tem contrato até 2028. Acho muito difícil, né, o Corinthians conseguir contratar esse jogador. Então seria mais pro ano que vem mesmo, tá? Então é um jogador que é um negócio difícil de acontecer, né? Desde os tempos de Colón, ele parece que ele já desempenha um bom futebol. Passou pelo Platense, em destaque, agora no Remo. Mas enfim, esse nome aqui eu gosto muito, viu, Márcio? Eu teria contratado, né, o João Vitor, o René, eu teria contratado até o outro ponta lá, o Maceió, né, e o Zé Vitor. Infelizmente, né, o Corinthians não quis gastar nada, né? O Corinthians não quis gastar nada. Porque esses jogadores aí seriam praticamente de graça, o Corinthians não quis nenhum, o Vitória tá se dando bem lá com o René, não é? Agora, esses cansados eu não quero mais, ó. Boa tarde, Samir. O que você acha do Thiago Silva? Seria uma boa contratação, ele tá livre no mercado e ainda joga muito. Eu não. Esses cansados assim eu não curto, não. Entendeu? Pode... Enfim, será que tá jogando bem ainda? Tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Deixa o like aí, ó, gente. Ajuda nós aí com o like, tá? O Martial ainda não é tão coroa, né? Já é um nome interessante. O Di Maria seria sensacional. O Di Maria, mas difícil, né, velho? Entendeu? Difícil. Muito difícil. Tô respondendo aí, velho, né? Aqui Di Maria, Icardi, eu não ouvi falar ainda, tá? Martial, Di Maria, Icardi. Não é o momento disso, né, gente? Não é o momento, né? Nós estamos vivendo um período mais difícil aí, né? No Corinthians, de pagar contas, né? Para depois a gente pensar em grandes contratações, tá? Só para vocês entenderem, um Icardi da vida, um jogador desse nível aí, não vem pro Corinthians se o Memphis estiver aí, entendeu? Eu não tenho nenhuma informação de Icardi, tá? Nenhuma mesmo. Mas a informação que me passaram, que eu já trouxe para vocês aqui, é que se o Corinthians perder o Memphis, a ideia é repor com algum nome de impacto. Claro, o nome de impacto desses jogadores aí que já, né, já passou o tempo, o auge deles, jogadores livres no mercado, que ainda deu um caldo, né? Aí entra vários nomes aí, ó, Martial, Icardi, né? Capaz de entrar até aquele nome lá, que faz tempo que a gente não fala nele, né? Que é o Sanches, lembra? O chileno, jogava muita bola, né? Agora eu não sei como é que tá. Enfim, mas eu não tenho os nomes, tá, gente? Na verdade eu tenho um nome que eu não vou citar aqui entre os exemplos, porque pediram pra eu não falar. Mas se o Memphis não ficar, eu acho que eles vão pra cima desse nome, entendeu? Samir, prefere renovar com o Memphis ou contratar o Di Maria? Pô, muito mais o Di Maria. Mas o Di Maria tem contrato até quando lá com como é que chama aí o clube que a gente vai enfrentar, pô? Como chama aí o clube que a gente vai enfrentar agora na Libertadores, o clube do Di Maria? É o Thiago, é o Alex Sanches, né? E salve nação corintiana. Seguinte, né, gente? Tá aí a informação na tela, né? Sem patrocinadores, o Corinthians envia proposta de renovação para Memphis Depay, né? Sinceramente, esse aí seria um dos desfechos mais pessimistas, né? Porque o Timão já tinha deixado claro que só iria tentar renovar com ele com patrocínios aí de empresas para bancar salários, enfim, né? E quem sabe até ajudar na dívida atual com ele, né? Mas enfim, o Timão mandou proposta sem patrocinadores, tá? Ou seja, se o Depay aceitar a proposta e renovar, vai permanecer na mesmice. Vai continuar como já está,
talvez com salário um pouco menor, mas aí a dívida continua, né? Ele querer jogar ou não também continua, enfim, situação meio complicada, mas bora aguardar para ver o desfecho.